Irmãos, vamos abrir em Salmos. Eu vou ler uma sequência de três textos com os irmãos. E então nós partiremos do estudo a partir desses textos. O primeiro é Salmos 119, o verso 71. Salmos 119, 71. A palavra diz o seguinte: Foi-me bom ter eu passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Romanos, capítulo 8, o verso 18. Guardem bem esses textos, irmãos. Romanos 8, 18 diz o seguinte: Porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E o último texto em 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 17, diz o seguinte: Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. Irmãos, vamos estar orando, pedindo revelação para o nosso Pai, para que Ele nos mostre mais uma porção da Tua Palavra. Pai Santo, como carecemos de Ti, Pai. Somos falhos, fracos, somos miseráveis, Pai, sem a Tua bendita revelação, Pai. Oh, Pai, se revela a nós, nos mostre mais uma porção da Tua Palavra, Pai. Resplandeça sobre nós a Tua face esta noite, Pai. Oh, Pai, nos ensine, Pai, a viver uma vida de acordo com a Tua vontade. Pai, que essa palavra seja revelada em nossos corações, Pai. Que isso adentre no mais profundo de nossas almas, Pai. E que possamos entender, Pai, o que o Senhor tem falado à Tua igreja. Em nome de Jesus, clamamos. Amém. Irmãos, o que eu gostaria de falar esta noite é sobre sofrimento. A palavra sofrimento, quando você fala dessa maneira, não é algo muito agradável. Sofrimento é algo difícil de ser abordado, até porque nós, como seres humanos, temos repulsa ao sofrimento. Não é natural para nós sofrermos. Ninguém aqui se alegra no sofrimento. Nossa, estou sofrendo, que alegria, vou dar uma festa. Não. Sofrimento é algo que atinge o ser humano e isso de fato nos debilita. Isso de fato nos incomoda e é natural que seja assim. É natural que o sofrimento cause dor. Aliás, o sofrimento é dor. E o assunto de sofrimento é difícil de ser abordado dentro da igreja, porque muitas vezes nós não sabemos interpretar a dor e o sofrimento à luz da palavra. Mediante o que nós temos falado, que é um assunto difícil de ser abordado e que nós não gostamos de passar por sofrimentos, é inquestionável que o sofrimento é algo inevitável. Acredito aqui que todo mundo aqui já sofreu, por motivos pequenos, por motivos grandes. É inerente do ser humano estar sofrendo, passar por dores. Até mesmo uma criança, um bebê, quando se tira a chupeta dele, ele já começa a passar por aqueles sofrimentos. São coisas pequenas, mas é inerente do ser humano sofrer. E eu preciso fazer um questionamento, irmãos. Por que Deus, que é bom, Deus que é um Deus gracioso, um Deus misericordioso, permite o sofrimento? Por que Deus, que tem todo o poder, Ele que é onipotente, tudo pode fazer, permite o sofrimento, se Ele mesmo é um Deus que é amor
em essência. Por que, irmãos, nós vemos um mundo tão decaído pelo sofrimento? Nós vemos recentemente uma tragédia que ocorreu na Turquia, mais de 20 mil mortos. Por que o sofrimento no mundo? Onde está Deus nesse sofrimento? É isso que eu pergunto para os irmãos. Será que Deus é um ser poderoso e sádico que se alegra em nosso sofrimento? É certo que não, irmãos. E se Ele tem poder de acabar com todo o sofrimento do mundo, por que assim Ele não o faz? Sabe, irmãos, nós não podemos simplificar esse assunto, tentar responder esse assunto em apenas uma ou outra resposta. Não cabe a nós tentarmos decifrar a mente de Deus. Nós temos que tentar entender a maneira que Ele se revela. Alguns filósofos, acredito que alguns aqui estudaram sobre esses filósofos na escola, Arthur Schopenhauer e Friedrich Nietzsche, tentaram compreender de diversas maneiras a questão do sofrimento humano. Então, são os dois grandes nomes da filosofia que falam sobre o sofrimento, e nenhum deles dois conseguiram chegar a uma resposta conclusiva, a uma resposta agradável, uma resposta que é útil de fato para nós. Porque o sofrimento faz parte de nossas vidas. Então, irmãos, nós só vamos poder compreender e discernir o sofrimento à luz do propósito do Senhor. Se nós não tivermos em vista o propósito do nosso Deus, que é Pai, nós não vamos conseguir entender o sofrimento em nossas vidas e o sofrimento no mundo. E sabe por quê, irmãos? Porque não importa o tamanho do sofrimento, é Ele quem determina a dor que cada um de nós vai passar. É o Senhor, o próprio Senhor, que determina o sofrimento em que nós passamos, que nós passaremos. Em qualquer escala de sofrimento, de 0 a Jó, Ele é o Pai dos seus filhos. O Senhor é um Pai que é amoroso, e Ele está presente em cada sofrimento nosso. Nós temos que ter consciência, irmãos, que embora seja um mundo de sofrimentos, embora nós vamos sim passar por sofrimentos, o próprio Senhor Jesus disse: no mundo passareis por aflições. Nós temos que ter a certeza que nós temos um Pai no céu, um Deus que está no controle de toda a dor, inclusive com os ímpios. Um Deus que tem misericórdia, pois Ele é misericórdia em sua essência. Um Deus que cuida até mesmo dos ímpios, mas Ele tem um zelo ainda maior pelos seus filhos. Nós não podemos esquecer da paternidade de Deus em nossas dificuldades e aflições. Nós não podemos perder de vista a graça do nosso Senhor no meio da tribulação e no meio da aflição, no sofrimento e na dor. Sabe, irmãos, os filhos do Senhor são tratados em meio ao sofrimento. Aqueles que creem em Cristo, que têm como Cristo o Senhor das suas vidas, aqueles que de fato colocam toda a sua confiança no Senhor Jesus Cristo, que são salvos por eles, que creem nele, foram feitos filhos de Deus. Tem uma frase de C.S. Lewis, eu sempre cito ela, eu acho ela bem interessante, que diz o seguinte: que o Filho de Deus se fez homem para que os homens pudessem se tornar filhos de Deus. E nós temos que crer nesse fato. Temos que crer que nós somos feitos filhos de Deus, não pela vontade da carne, não pela vontade do sangue, mas pela vontade de Deus.
É o que diz em João 1,14. Nós que recebemos o Senhor Jesus, nós que cremos em Cristo e este crucificado, a obra que Ele realizou no Calvário. Então nós podemos ter a certeza, se nós cremos que nós somos filhos de Deus, não pela nossa própria vontade, não por carne e sangue, mas pela vontade de Deus. Nós somos filhos gerados por Cristo. Então, se nós somos filhos de Deus, e Deus é um Pai perfeito, diferente dos pais que nós temos aqui na terra, que não são perfeitos. Nós tivemos pais que erraram muito, acertaram muito também, que nos deram muitas boas coisas, mas imagina o nosso Pai do céu, que é perfeito. Será que Ele não dará para nós coisas melhores do que os nossos pais terrenos? Então nós precisamos entender que Deus também envia a tribulação. É Deus quem cuida das nossas aflições. É Deus que sabe o quanto que Ele pode apertar cada um de nós. Então nós temos que ser também como Jó, quando ele retruca para a esposa dele, né? Nós temos recebido o bem de Deus, não iremos receber também o mal? E sabe, Deus, Ele é muito bom quando Ele nos faz o bem, mas Ele também é muito bom quando Ele nos faz o mal. Nós temos que ter isso em mente, irmãos. O sofrimento, ele pode vir a nós de duas maneiras. São mais maneiras, só que eu consegui resumir isso tudo em duas maneiras. O sofrimento atinge o ser humano de duas maneiras. A primeira é o pecado, mas também tem a dor que vem pelo próprio Senhor. Então existe a dor que é gerada pelo pecado e existe a dor que é gerada pelo próprio Senhor. O próprio Deus gera dor em nós. Então eu quero falar primeiro um pouco sobre a dor que é gerada pelo pecado. Sabe, desde que o pecado entrou no mundo, desde que o pecado entrou por Adão, pela desobediência de Adão e Eva, desde que Adão se rebelou contra o Senhor, tomou do fruto, desobedeceu a ordem do Senhor, então o pecado adentrou em Adão. Então o sofrimento veio com esse pecado. A gente lê lá o trecho de Gênesis, não vou abrir aqui para não perdermos tempo, mas é o Senhor falando que do suor do seu trabalho Ele ia cultivar a terra, e na terra nasceria espinhos, ervas daninhas. Então haveria sim um sofrimento. Toda a criação, irmãos, foi corrompida pelo pecado e pela morte. Toda a criação, pela desobediência de Adão, foi corrompida pelo sofrimento. Então nós vemos diversas catástrofes no mundo que é fruto deste pecado. Mas sabe, irmãos, vamos pessoalizar um pouco mais isso, aplicar isso mais em nossas vidas, porque às vezes nós não vamos passar por grandes catástrofes, embora nós sabemos que a resposta por elas é o pecado original que trouxe a morte para o mundo, mas a gente vai passar sim por consequências de pecados que nós cometemos. Então não só o pecado original nos traz sofrimento, como os pecados que cometemos traz sofrimento. Sabe, todo pecado tem consequências. E o Senhor não inocenta o culpado. O Senhor já nos perdoou em Cristo na cruz, já nos proveu uma redenção, já nos proveu a propiciação pelo seu sangue, já nos salvou de nossos pecados, mas Ele não salva das consequências do nosso pecado. Toda vez que pecamos, isso gera sim uma consequência. Quero citar Gálatas 6, vamos abrir lá. Gálatas capítulo 6.
Versículo 7. Gálatas capítulo 6, versículo 7 apenas. Diz o seguinte: não vos enganeis, de Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isto também ceifará. É a lei da semeadura. O que nós plantamos, nós colhemos. Então, o pecado tem consequências distintas. Pecado, tudo é pecado. Pecado é pecado. Mas o pecado, não tem pecado maior, pecado menor. Mas tem consequência de pecado maior, tem consequência de pecado menor. Eu vou citar um exemplo bem chulo aqui. Quando uma criança na escola rouba uma caneta Bic, acho que todo mundo aqui já perdeu uma caneta Bic, alguém já passou a mão numa caneta Bic? Quando uma criança na escola rouba uma caneta Bic, é o pecado do roubo. Tem uma consequência, pequena, mas tem. Agora, quando um empresário rouba milhões da sua empresa, ou de uma empresa onde ele trabalha, é o mesmo pecado de roubo, mas tem uma consequência bem maior. Então, os pecados, sim, têm consequências. O pecado de adultério, às vezes, pode gerar uma criança, de fornicação, pode gerar um filho, que é uma bênção do Senhor. Mas isso, sim, vai trazer muito sofrimento, pois foi de uma maneira inadequada. Tem a consequência, às vezes, doenças sexuais. Então, o pecado tem consequências, irmãos. Embora não haja diferença de pecado, tem sim diferença de consequência. E o pecado, ele causa em nós tristeza, o pecado traz em nós uma falta de paz, o pecado tira a nossa paz, o pecado faz com que nós tenhamos vergonha de Deus. Isso por si só, para mim, é a maior das consequências. Uma consequência que muitas vezes não é só física, que a gente pensa na consequência física, que nos afeta fisicamente. Mas o pecado não só nos afeta fisicamente com consequências físicas, mas também nos afeta com consequências espirituais. Outra coisa, o pecado não afeta também muitas vezes só a nós, mas pode afetar pessoas próximas de nós. Escutei um exemplo muito interessante que diz que quando um pai peca na administração do dinheiro da casa, quem que sofre com este pecado? Toda a sua família. Então, quando um peca, todos sofrem. Então, da mesma maneira com o pecado que nós cometemos, às vezes isso faz com que as pessoas à nossa volta também sofram. Sabe, irmãos, com o pecado o nosso Senhor nos trata. Vamos abrir em Hebreus capítulo 12. Hebreus 12. Então tem sim o sofrimento que é gerado pelo pecado. Então para este pecado sempre tem a correção do Senhor. Hebreus capítulo 12. O pastor Cláudio leu esse texto pela manhã. Versículo 6 em diante, que diz o seguinte: Hebreus 12, 6: porque o Senhor corrige a quem ama e açoita todo filho a quem recebe. É para a disciplina que perseverais. Deus vos trata como filhos. Pois que filho há que o pai não corrige? Mas se estáis sem correção, de que todos se têm tornado participantes, logo sois bastardos e não filhos. Além disso, tínhamos os nossos pais segundo a carne, que nos corrigiam e os respeitávamos. Não havemos de estar em muito maior submissão ao Pai espiritual e então viveremos? Pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes de sua santidade. Então o Senhor também nos disciplina. Muitas vezes Ele nos envia dores por causa de pecados que cometemos, por causa das consequências que estamos gerando em nossas voltas.
Então Ele, para tratar com os nossos pecados, Ele com o seu amor, é claro. Lembra que eu falei que nós não podemos perder de vista o amor e a graça do Senhor em meio à correção. Não é como os nossos pais, que briga com o filho, às vezes na força da raiva, mas o nosso Pai é sempre gracioso, amoroso. Ele trata com nós de uma maneira impecável, perfeita. Então, tem outro texto, irmãos, 2 Samuel, vamos abrir lá rapidamente, 2 Samuel 7, 14, que está falando sobre Salomão. E a gente pode associar esse texto também com o de Hebreus que nós lemos aqui. Aqui é a aliança que o Senhor faz com Davi sobre Salomão. Então no versículo 14 diz: eu lhe serei por pai, e ele me será por filho. Se vier a transgredir, castigá-lo-ei com varas de homens e com açoites de filhos de homens, mas a minha misericórdia se não apartará dele, como retirei de Saul, a quem tirei de diante de ti. Então, dessa maneira, o nosso Pai, Ele vai sim nos castigar muitas vezes por causa de nossos pecados, vai nos tratar da maneira que Ele bem entende, vai nos causar dor por causa de nossos pecados, mas ainda assim, a misericórdia dEle não se apartará de nós. Mas sabe, irmãos, nem toda dor é gerada pelo pecado. Às vezes as dores só estão no propósito do Pai. Até onde eu estava falando, onde a dor é gerada pelo pecado, é algo que nós esperamos, é algo que é aceito, até porque nós temos essa consciência dentro de nós, de punição, que nós fizemos algo de errado, logo nós seremos punidos por isso. Mas sabe, irmãos, aqui que é o ponto-chave. Existem vezes que nós vamos sofrer apenas porque o Pai quer tratar algo em nós. Não necessariamente pecado, mas quer formar mais de Cristo em nossas vidas. Em João é narrado uma história, não lembro o texto, mas fala de um cego de nascença. Então os discípulos perguntam para o Senhor, por questão cultural da época: Senhor, quem pecou, seus pais ou ele, para que ele nascesse dessa maneira, nascesse cego de nascimento? Nascesse cego de nascimento. Quem pecou, Senhor, para que ele nascesse cego? Então o Senhor Jesus responde dessa maneira: nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que nele se cumprisse os propósitos de Deus. Então o Senhor curou aquele cego. Mas sabe, irmãos, não foi por consequência de pecado. O sofrimento daquele cego foi justamente porque Deus assim o quis. Às vezes a gente não consegue entender esse sofrimento que nós passamos. Às vezes ele vem de repente, tira a nossa paz. Não deveríamos estar com os olhos confiantes em Cristo, em meio ao sofrimento. Sabe, irmãos, é complicado falar sobre sofrimento. Na vida de Jó, a gente vê que o Senhor mesmo chama o diabo e fala: vê meu servo Jó. É o Senhor quem incita ao diabo para tocar em Jó. Jó estava lá numa boa, era um homem justo, íntegro, temente a Deus. Tinha os seus defeitos? Tinha, mas não foi por motivo de pecado, foi justamente porque o Senhor permitiu que Satanás tocasse em Jó. Então muitas vezes o sofrimento vem de maneira repentina. Da mesma maneira que eu disse que Deus ele pode nos tirar do sofrimento, Ele pode trazer sofrimento, Ele pode trazer dor. E tem determinadas dores que Deus é quem constrói. Essas dores são para formar em nós o caráter de Cristo. Gostaria de ler um texto, é um texto muito importante, irmãos,
Isaías 45, o verso 5. Isaías 45, 5. Aqui o Senhor tem falado a Ciro, um rei que não conhecia o Senhor. Isaías 45, 5 diz o seguinte: Eu sou o Senhor e não há outro, além de mim não há Deus. Eu te fingirei, ainda que não me conheces, para que se saiba, até o nascente do sol e até o poente, que além de mim não há outro. Eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas. Faço a paz e crio o mal. Eu, o Senhor, faço todas essas coisas. Então esse é um texto difícil, irmãos. Como assim? É o Senhor quem cria o mal? É o Senhor quem traz as trevas? Às vezes nós não conseguimos compreender a mente de Deus. E esse texto não está falando sobre pecado, que Deus é o autor do pecado. Até porque Tiago vai dizer que Deus não é tentado por ninguém e também não tenta ninguém, que Ele é inteiramente santo, nele não há pecado. Mas quando fala de mal aqui, fala do sofrimento que Ele traz. É Deus quem traz os sofrimentos, é Deus quem traz as dores. Tudo isso tem um propósito, irmãos. Nós não conseguimos entender o propósito do Senhor. Precisamos discernir, colocar os pés, os joelhos no chão e falar: Senhor, o que o Senhor quer tratar em minha vida? O que o Senhor quer me ensinar em meio a esse sofrimento? Mas nós não fazemos dessa maneira, irmãos. Nós não procedemos dessa maneira em meio ao sofrimento, em meio à dor. Isso é muito diferente do que é o cristianismo. Foi feita uma pesquisa entre jovens americanos, jovens cristãos, faz um tempo já, e essa pesquisa tinha como base entender como era a fé desses jovens, dessa geração de cristãos atuais, e chegaram ao seguinte termo: deísmo moralista terapêutico. Que o cristianismo tem se tornado um deísmo moralista terapêutico. O que seria isso? Deísmo, pois retrata um Deus longe, que não tem nada a ver com o nosso sofrimento. É um Deus que está lá no céu e não se importa com o que acontece na terra. Moralista, pois diz que se eu tiver uma vida caracterizada pela moral, se eu for uma boa pessoa, ajudar a velhinha a atravessar a rua, Deus vai me reservar um bom lugar lá no céu. E terapêutico, porque diz que Deus só está interessado na minha felicidade, então Ele vai sempre me ajudar. É como se fosse uma sessão terapeuta de autoajuda. É isso que o cristianismo tem se tornado, um deísmo moralista terapêutico. Isso está muito longe de um cristianismo bíblico. Isso está infinitamente longe do Deus da Bíblia, de Jesus Cristo, nosso Senhor. O cristão atual não consegue ver as bênçãos no meio da aflição. Quando estamos sofrendo, já contamos para todo mundo. Só falta a gente fazer um outdoor: estou sofrendo. Amarrar uma faixa na testa: estou sofrendo. Já saímos para todo mundo: irmão, ora por mim, eu estou sofrendo, estou passando por uma angústia. E já vai lá para outro: irmão, estou sofrendo, me ajuda. Irmão, ora por mim, estou sofrendo. Nós fazemos um outdoor: estou sofrendo. Sabe, nós não temos visto as bênçãos do Senhor em minha aflição. Quando nós estamos no deserto, irmãos, nós não vemos que Deus tem nos providenciado o seu maná. Quando nós estamos no vale da sombra da morte, nós não temos visto que é o Senhor que está conosco e que a vara dele e o bordão dele é que nos consola. No Salmo 56, 8, vamos abrir lá. Salmo 56, 8.
Então, mesmo em meio ao sofrimento, mesmo em meio a dores, se a gente analisar esse texto, nós ficamos impactados com o amor e a graça do nosso Senhor. 56:8 diz o seguinte: contaste os meus passos quando sofri perseguições, recolheste as minhas lágrimas no teu odre. Não estão elas inscritas no teu livro? Irmãos, cada lágrima, cada socorro, cada vez onde nós nos colocamos de joelho e clamamos pelo Senhor, Ele conta isso no seu livro. Ele tem cuidado de nós. Nós muitas vezes não percebemos, mas em meio ao sofrimento Ele está conosco. Ele é Deus Emanuel. Em meio ao sofrimento também. Nós tendemos a pensar que Deus está longe em meio ao sofrimento, mas Ele não é um Deus de longe. É um Deus que habita em nós, mediante a pessoa de Cristo. É um Deus que nos ajuda em cada momento, que recolhe as nossas lágrimas, por mais difícil que a situação seja. Temos um Deus presente, um Deus que se compadece, um Deus que exerce a sua graça, exerce a sua misericórdia, quando nós menos imaginamos. E muitas vezes Ele não vai nos livrar da tribulação, até porque Ele mesmo enviou a tribulação, mas Ele quer que nós olhamos para cima, quando nós chegamos no fundo do poço, olhamos para cima e possamos contemplar a Ele. É no momento que muitas vezes nós estamos em solitude que nós podemos encontrá-lo. Há uma oração puritana, irmãos, chamada o Vale da Visão. Não se sabe quem escreveu essa oração, foi escrita há muito tempo, na época dos puritanos, mas eu gostaria de lê-la para que os irmãos vissem esse tesouro que temos aqui. Então preste muito bem atenção, irmãos. Diz o seguinte: Senhor, santo e excelso, de forma submissa e humilde, fui trazida por Ti ao vale da visão, em cujas profundezas habito, mas vejo a Ti nas alturas. Cercado pelas montanhas do pecado, eu vejo a Tua glória. Permita-me aprender pelo paradoxo que o caminho para baixo é o caminho para cima, que ser humilde é ser elevado, que o coração quebrado é o coração sarado, que o espírito contrito é o espírito alegre, que a alma arrependida é a alma vitoriosa, que não ter nada é possuir tudo, que suportar a cruz é usar a coroa, que dar é receber, que o vale é o lugar da visão. Senhor, de dia podem ser vistas estrelas de lugares profundos, e no mais profundo poço a luz da Tua estrela brilha. Deixa que eu encontre a Tua luz na minha escuridão, a Tua vida em minha morte, a Tua alegria em meu sofrimento, a Tua graça em meu pecado, a Tua riqueza em minha pobreza, a Tua glória em meu vale. Que oração, irmãos! O cristianismo é um paradoxo. Às vezes a gente não entende, e não é para nós entendermos mesmo, é para crermos, para descansarmos, para confiarmos naquele que tem todo o poder. E sabe, não é porque Deus nos conduz ao sofrimento que Ele gosta de fazer isso. Lamentações de Jeremias 3, versículo 33. Lamentações é um livro sobre sofrimento. E no versículo 33 do capítulo 3 diz o seguinte: porque não aflige, nem entristece de bom grado os filhos dos homens. Então Deus não tem prazer em nos causar sofrimento. Ele assim o faz porque é necessário. Nós somos cabeça dura, nós não aprendemos de outra maneira. Irmãos, olha que interessante. Lamentações capítulo 1, 5, 2 e 4 tem 22 versículos. O capítulo 3 tem 66. E bem no meio,
versículo 33, no meio do livro de Lamentações, um livro que fala sobre sofrimento, o Senhor diz que Ele não se agrada em nos fazer sofrer. Deus não nos envia dor porque Ele é um Deus sadista que gosta de nos fazer sofrer, mas Ele faz assim porque é necessário. Irmão, se até o nosso Senhor Jesus, o homem perfeito que andou entre nós, habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, se até mesmo Ele sofreu, se até mesmo o Senhor Jesus foi aperfeiçoado em meio ao sofrimento. Como assim aperfeiçoado em sofrimento? É o que diz Hebreus. Não que Ele foi aperfeiçoado no sentido moral, até porque Ele é perfeito, mas que Ele foi aperfeiçoado como sumo sacerdote, porque Ele pode se compadecer de nós, porque Ele sofreu como nós. Então Isaías vai dizer que o nosso Senhor foi rejeitado, foi desprezado. Ele era um homem experimentado em dores. Nosso Senhor Jesus sofreu aqui. Hebreus 5,8 diz que, embora Ele sendo filho, Ele aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Isso não entra na minha cabeça, irmãos. Se Cristo, que é perfeito, que é 100% Deus, 100% homem, que não tinha o pecado, aprendeu pela obediência o sofrimento. O Senhor soou sangue no Getsemane, que chamam de hematidrose, uma situação extrema de sofrimento e de ansiedade. Nosso Senhor sofreu depressão, ansiedade. Nosso Senhor sofreu na cruz, e Ele respondia aquelas bofeteadas, entregando outra face. Quão diferente de nosso Senhor nós somos. Como precisamos aprender mais dEle. Como precisamos ter Cristo formado em nós, para que possamos entender que o sofrimento é um presente de Deus. O Cláudio usa essa expressão, eu acho ela muito interessante, onde ele diz que toda a bênção que o Senhor nos dá vem disfarçada numa caixinha de tribulação. Eu escutei uma frase do irmão César Coneglian, que diz o seguinte: Deus escolhe a dedo a dor que nós vamos ter. Alguns vão ter a dor no financeiro, alguns no casamento, alguns com filhos, saúde, alguns com ministério. Deus é rico em oportunidade para nos ferir. Onde nós precisamos ser tratados, Ele vai tratar conosco. Paulo, 2 Coríntios, capítulo 12. Paulo, um vaso do Senhor, foi aperfeiçoado por meio do sofrimento. Olha no versículo 7, 2 Coríntios 12, 7. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disso, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então Ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Então Paulo clamou para que o Senhor tirasse aquele espinho da carne dele. O Senhor respondeu a Paulo: minha graça te basta. O Senhor falou: eu não vou tirar o espinho, a minha graça te basta. E Paulo viveu com esse espinho. A graça do Senhor era suficiente para ele. Irmãos, muitos de nós também vamos ter espinhos. Às vezes o Senhor precisa colocar um espinho permanente em nossas vidas,
Isso tudo com um propósito, é claro. Para Paulo, o propósito do espinho dele era para que ele não se ensoberbecesse. Então, às vezes o Senhor vai tratar conosco em algumas áreas específicas, vai colocar um espinho permanente. Assim também foi com Jacó, Israel, aquele que era traiçoeiro, era sempre passava por cima dos outros, era sempre o mais rápido. O que o Senhor fez com ele? Tocou na articulação de sua coxa. E Jacó, Israel, ficou manco até o fim da sua vida. Muitas vezes o Senhor vai tratar assim conosco, com espinhos, mas para que a glória dele seja manifesta, para que a graça dele seja manifesta cada dia mais em nossas vidas, para que nós possamos depender unicamente dele e não em nossas próprias forças, em nossa própria sabedoria, como nós somos acostumados. É que nós sabemos fazer as coisas do nosso jeito. Irmãos, como precisamos aprender do nosso Senhor Jesus. Sabe, irmãos, todo sofrimento que é causado a nós tem o propósito de nos amadurecer. Eu não vou perguntar aqui quem quer amadurecer no Senhor. Acredito que aqui todos têm esse desejo, esse anseio de crescer no Senhor. Então, aqueles que realmente têm desejo, saibam que é inevitável o caminho da dor. Nosso Senhor Jesus, aos seus discípulos, Ele promete uma cruz. Que nós tomamos a nossa cruz e o sigamos. Isso é cristianismo. Cristianismo muitas vezes é sofrimento, não é de acordo com a nossa vontade. Às vezes são coisas que nós não entendemos, mas precisamos descansar no Senhor. Então agora nós podemos entender os textos que nós lemos a princípio. Por exemplo, de 2 Coríntios 4,17, que diz que a nossa leve e momentânea tribulação. Então toda a nossa tribulação, Paulo chama de leve e momentânea. Toda a nossa tribulação, todo o sofrimento, toda a dor que nós passamos aqui, tem para nós um eterno peso de glória. É o Senhor que tem formado em nós coisas eternas. O Senhor tem formado em nós coisas que são para além desta vida, na verdade, são para além dessa terra. Nós podemos entender aquele texto de Paulo, onde ele fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Muitos crentes usam esse texto: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então eu posso fazer todas as coisas. Não, irmãos. Esse texto nos mostra que a dificuldade, a tribulação, também coopera para o nosso bem. Embora nós sofreremos aqui, nós podemos ter a certeza, irmãos, embora nós vamos passar sim por muitas dores, embora nós vamos sofrer, nós vamos passar por dificuldades, de acordo com a vontade do Pai, nós podemos ter a certeza de que haverá um dia que Ele enxugará de nós toda lágrima. Haverá um dia onde nós escutaremos a voz do próprio Senhor, onde Ele falará: vinde, benditos do meu Pai, para o reino que vos tenho preparado desde a fundação do mundo. Então, as dificuldades aqui são temporais. O Senhor tem produzido em nós algo eterno, tem nos aperfeiçoado. O Senhor tem nos lapidado como um diamante, cortando arestas. Tem uma frase de David Wilkerson, que eu vou encerrar por aqui, que diz o seguinte: toda paixão verdadeira por Cristo nasce pela angústia. Toda paixão verdadeira por Cristo nasce pela angústia. Então é dessa maneira que o Senhor trata conosco. É dessa maneira que o Senhor nos ensina. Ele tem um deserto para nós. Ele tem um vale da sombra da morte. Mas é ali onde Ele está conosco. É nessas horas onde a mão direita dEle nos ampara. E Ele nos leva de mão dadas.
É no meio do deserto onde Ele providenciava o maná. É no meio do deserto onde Ele sustentava os hebreus com uma nuvem de dia e uma coluna de fogo pela noite. O Senhor é um Deus de provisão e é um Pai amoroso. É um Deus que tem cuidado de nós, até nos pequenos sofrimentos, como também nos grandes. Que possamos aprender de joelhos, irmãos, o que o Senhor tem nos ensinado e o que precisamos ainda ser ensinados aos pés de Cristo. Amém? Está orando, irmãos. Pai, muito obrigado porque o Senhor é um Deus amoroso, um Deus gracioso, um Deus que tem zelado por nós, Pai. Um Deus que tem cuidado de nós até nos momentos difíceis, Pai. Um Deus que tem derramado sobre nós a sua graça. Oh, Pai, continue se revelando a nós, Pai. Forma cada dia mais o caráter de Cristo, Pai. Nos forge, Pai. Nos acrisola como o Senhor acrisola a prata, Pai. Forja cada dia mais em nós, Pai, o caráter do Teu Santo Filho, Pai. Revela a vida dele em nós, para que nossas vidas, Pai, sejam para agradar a Ti, Pai. Que nossas vidas sejam para honrar e glorificar o Teu nome, Pai. Oh, Pai, trate com a Tua igreja, nos ensine, Pai, de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus. Amém.